Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina. Nessa primeira aula eu quero trabalhar com vocês a preparação do nosso ambiente de trabalho. O que seria o nosso ambiente? É a configuração das ferramentas que nós vamos utilizar para a construção dos códigos e a configuração também do sistema operacional Windows. Caso você opte por trabalhar com Linux, principalmente Ubuntu, essas configurações elas não serão necessárias. Você vai ter que simplesmente baixar a ferramenta que a gente vai usar para fazer as codificações, que é o CodeBlocks. Porque no Ubuntu ele já vem instalado todos os pacotes que a gente precisa para a compilação dos códigos. Bom, então o primeiro passo que eu vou seguir aqui vai ser a instalação do CodeBlocks. Vou acessar o browser. E o endereço que nós vamos entrar para baixar o CodeBlocks é www.codeblocks.org. Bom, para a gente fazer o download, vocês podem vir aqui no canto esquerdo, clicar em Downloads. Vai ter uma série de opções aqui para vocês escolherem que tipo de download. A gente vai escolher o download da ferramenta já compilada, ou seja, da versão binária. Vou clicar aqui Download the Binary Release. E vou baixar o CodeBlocks para Windows. Como eu disse, é uma ferramenta multiplataforma que você pode instalar em outros sistemas operacionais. A versão que a gente vai baixar do CodeBlocks é essa primeira aqui, ó. CodeBlocks, a versão é 20.03 Setup. Existem outras opções de instalação, inclusive com o MinGW. Esse MinGW é o compilador do C. Ele é uma ferramenta que te auxilia a instalar o compilador da linguagem C. Mas nós não vamos instalar ele junto com o CodeBlocks, a gente vai fazer separado para vocês entenderem o processo. Então a gente vai clicar aqui nesse link sourceforge.org ou .net. Vamos esperar ele gerar o link aqui para download. Bom, já começou o download aqui. Vou abrir o arquivo. Ele vai perguntar se eu quero instalar o CodeBlocks. Por enquanto eu não vou instalar, tá? Eu vou só deixar ele por aqui. E primeiro eu vou instalar o MinGW. O MinGW eu vou fazer uma busca aqui. Porque ele tem um link aqui no sourceforge.net/project/mingw. Podem clicar nesse primeiro resultado aqui que aparece. Por que eu não vou instalar o CodeBlocks agora? Porque quando eu instalar, eu quero que ele reconheça que já existe o compilador da linguagem C instalado. Por isso que eu vou instalar o MinGW primeiro. Vou clicar aqui em Download. Vou aguardar ele abrir. O download vai começar automaticamente. Ok. Eu vou abrir a pasta aqui do MinGW. Muito bem. Aqui em Downloads agora eu tenho o CodeBlocks e o MinGW. Primeiro, vamos instalar o MinGW. Clico no botão Install. Aqui eu vou deixar as opções padrão. Mas aqui eu posso, inclusive, escolher se eu quero que crie um ícone no menu iniciar, no desktop, se eu quero que instale apenas para esse usuário. Eu vou deixar tudo padrão e vou continuar. O que é esse MinGW? Não é o compilador da linguagem C. Ele é um gerenciador de pacotes que ajuda a gente a instalar os compiladores da linguagem C. Vamos aguardar aí ele terminar a instalação. Muito bem, terminou a instalação. Vou em continuar.
e aí ele vai abrir o gerenciador de pacotes. O MinGW ele permite instalar compiladores de diversas linguagens. O que interessa para a gente são esses dois aqui, ó, o MinGW32 Base. Eu vou clicar com o botão direito e escolher a opção Mark for Installation, marcar para instalação, e o compilador do GCC G++, que é o compilador da linguagem C++ que a gente vai utilizar. Esse aqui. Marcar para instalação ele também. Então eu vou escolher essas duas opções, botão direito, escolho marcar para instalação. Depois que eu escolhi essas opções, eu venho aqui no canto esquerdo, instalação, e vou em aplicar mudanças. Ele vai perguntar se eu quero que continue o procedimento e eu vou aplicar. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o download dos instaladores para depois instalar esses compiladores para a gente. Vamos aguardar um pouquinho aí. Bom, quando ele termina de fazer os downloads, que demoram um pouco, ele começa o processo de instalação e eu posso marcar essa opção aqui para ele fechar a caixa de diálogo automaticamente assim que ele terminar a instalação. Se eu deixar isso aqui desmarcado, ele vai terminar a instalação e vai falar que todas as mudanças foram aplicadas com sucesso e que eu posso fechar essa caixa de diálogo. Beleza. Agora eu fecho e posso fechar o MinGW. Agora eu já tenho a linguagem C, o compilador da linguagem C++ instalada nessa máquina aqui. Agora eu preciso configurar a variável de ambiente para quando eu executar esse compilador na linha de comando lá do prompt de comando do Windows, ele reconhecer automaticamente o compilador. Onde que eu vou fazer isso? Eu preciso informar onde está o compilador C. Ele fica aqui dentro de C2 pontos, MinGW, pasta bin. Então aqui está todos os compiladores e todas as DLLs que a gente precisa para poder compilar os nossos códigos na linguagem C. Eu vou informar esse caminho aqui lá na nossa variável de ambiente do Windows, C2 pontos, MinGW, bin. E onde que eu faço isso? Vou iniciar, vou pesquisar sobre painel de controle. Escolho a opção Sistema e Segurança. Depois, em seguida, Sistema. Ele vai abrir uma janela. Ele vai mostrar as configurações do computador. Eu desço. Lá na parte inferior, eu vou encontrar configurações relacionadas, configurações avançadas do sistema. Se você digitar esse termo aqui direto no menu iniciar, você já consegue acessar diretamente. Então, configurações avançadas do sistema. Vou na aba avançado. E depois, lá embaixo, variáveis de ambiente. Aqui tem dois tipos de variáveis para o usuário que eu estou logado e variáveis do sistema. Se eu quiser adicionar o compilador C somente para esse usuário que eu estou logado, eu vou adicionar aqui no path das variáveis de usuário. Se eu quiser para todo o sistema, ou seja, para todos os usuários e todos os serviços utilizar esse compilador, é aqui na parte de baixo, variáveis do sistema. Eu clico aqui em path, já tem algo preenchido aqui, eu vou depois no botão editar. Já existem algumas opções aqui, eu vou adicionar uma nova variável de ambiente. Então vou clicar aqui em novo. E aí eu posso procurar ou eu posso digitar. Eu vou procurar aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Onde que está? Está lá em C2 pontos. Então eu vou este computador, C2 pontos, MinGW, pasta bin. É esse o caminho que eu tenho que formar. Clico na pasta bin e dou OK. Eu posso simplesmente digitar esse endereço aqui, C2 pontos, /MinGW, /bin.
Dou OK na primeira janela, OK na segunda, OK e posso fechar. Pronto. Nós já temos o compilador C instalado e o principal, com a variável de ambiente configurada. Se a gente não fizer isso, quando a gente rodar o código para compilar, ele vai dizer que o compilador C não foi encontrado. Então, por isso que esse passo é importante. Agora nós vamos voltar e vamos instalar o CodeBlocks para a gente ver se ele vai reconhecer o compilador da linguagem C. Vou aqui em Downloads, vou instalar o CodeBlocks. Vou responder sim aqui, permitir esse aplicativo fazer alterações. Vai abrir a janela de instalação, eu vou em Next, aceito, e eu vou desmarcar algumas opções aqui que para mim não é interessante, que talvez para vocês também não seja interessante e seria bom desmarcar para não ocupar espaço. Então vou desmarcar todas essas opções e deixar somente a instalação padrão. Eu vou em Next, escolho onde que eu quero que instala e instalo. Instalar agora o CodeBlocks. É bem rapidinho porque é uma ideia bem leve, mas que tem os recursos interessantes aí para a gente trabalhar com a linguagem C. Lembrando que vocês podem escolher qualquer outra ideia. Estou escolhendo o CodeBlocks para ser uma interface mais fácil, mais intuitiva para vocês. Mas, por exemplo, se vocês já tiverem outra ideia, por exemplo, VS Code, sem problemas. Podem usar a ideia de vocês. Ele está perguntando se eu quero executar o CodeBlocks, vou responder sim. Ele vai abrir o CodeBlocks. Carregando. Ok. Abriu o CodeBlocks. Agora nós vamos construir um código, um Hello World, na linguagem C, para a gente testar se está funcionando. Bom, para a gente construir o código, nós vamos aqui em File, New, Empty File, ou seja, um arquivo vazio. Vou salvar ele aqui. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, vou dar o nome de teste.cpp. .cpp é a extensão dos arquivos da linguagem C++ que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Salvar. Então, um código simples, escrito em C, bem básico, começa assim. Eu vou colocar a cerquilha, escrever a palavra include, comentar aqui para vocês enxergarem melhor. Include. E esse include, ele inclui as bibliotecas de funções do C. A mais básica que a gente vai usar na disciplina é a IOStream. IOStream. Então, importei a biblioteca IOStream, que é a que tem os recursos que eu vou utilizar, e vou também setar o meu namespace. Using namespace como std. O que é o namespace? É o espaço de nomes da linguagem C, onde tem as funções, os recursos que a gente quer chamar. Não é obrigatório colocar esse std, mas dependendo do recurso que a gente vai construir no código, a gente tem que chamar ele todas as vezes. Então, se a gente faz se a gente seta isso logo no início da aplicação, a gente não precisa chamar ele outras vezes, mas ao longo da disciplina vocês vão entender melhor como que ele funciona e para que ele serve. Depois aqui a gente precisa criar uma função principal que retorna um inteiro. Vocês vão entender por que retorna um inteiro. E essa função principal ela tem que ter o nome de main. Eu vou abrir e fechar o bloco de código aqui, né? Então as chaves. E vou simplesmente escrever na tela Olá Mundo, o famoso Hello World. Para escrever na tela é o comando Cout. Eu uso esse modificador aqui indicando que eu estou dando uma saída na tela e entre aspas eu vou escrever Olá Mundo e ponto e vírgula no final. Esse é o código básico do Python, né? Ou do Python não, da linguagem C. Estou dando aula de Python, acabo misturando as linguagens. Então esse aqui é o código básico
da linguagem C++. Para a gente ver se está tudo certo, a gente tem 3 botões aqui em cima. O de Build, que é o de criar a aplicação, o de executar e o de criar e executar. Se eu clicar nesse terceiro, ele vai compilar esse código, ou seja, vai transformar esse código em um programa, em uma aplicação, e vai rodar ele aqui embaixo para mim. Acontece que se eu estiver usando, por exemplo, o Avast, que é no meu caso aqui, ele vai dar um alerta, porque quando ele executar esse programa, ele vai rodar o Avast em cima dele para saber se é uma ameaça. Vamos fazer esse teste aqui para ver. Então, deixa eu só conferir se o código está ok. É isso mesmo. Então, eu vou build e run. Ele está criando, abriu para executar o programa. Olha aí. O Avast já deu esse alerta aí. Não tem problema, tá? Posso clicar em sair aqui e ele vai mostrar esse Olá Mundo. Observem que ele ficou com o acento aqui desconfigurado. Então a gente precisa resolver isso também. Vou fechar aqui. E tem outra forma de compilar também, tá, pessoal? Deixa eu minimizar essa janela aqui. E aqui na área de trabalho onde eu salvei, quando eu escrevo o meu código, ele é esse arquivo aqui, ó, teste.cpp. Quando eu compilo esse código, transformo ele em um programa, ele cria 2 arquivos. Um teste.o, que é um arquivo de auxiliar para compilação, e o teste.exe. Esse aqui é o nosso arquivo já compilado, já executado. Esse aqui é o nosso programa, a gente pode pegar ele e levar para qualquer outro lugar. Se eu abrir ele aqui, ele não vai executar. Deixa eu clicar de novo aqui. Ele não vai executar porque ele está faltando uma DLL na hora de compilar ele. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a compilação do código via linha de comando, incluindo essa DLL. Bom, então eu vou apagar esses arquivos aqui que ele criou. Apagar eles e vou deixar só o meu código fonte, só o teste.cpp. Para compilar esse arquivo via linha de comando, no prompt de comando do Windows, eu vou abrir o CMD, clicar aqui em pesquisar, e vou abrir o aplicativo prompt de comando. Ele vai abrir aqui na pasta do usuário, eu vou dar um CD desktop, ou seja, eu vou entrar na pasta desktop, que é onde o nosso código está salvo. Para compilar esse código, deixa eu dar um dir aqui, dir é para listar os arquivos da pasta. Eu tenho aqui o teste.cpp. Eu vou compilar esse código aqui direto, tá? Porque esse teste.cpp é só o nosso código, não é o aplicativo. Então, para compilar o código, é esse comando aqui, ó, g++ menos o de output, né, de saída. Eu vou dizer qual que é o nome que eu quero para o meu aplicativo, eu vou chamar de teste mesmo. E quem que eu vou compilar? É teste.cpp. Então, o G++ é o compilador da linguagem C++. Então, ele vai compilar teste.cpp, dando a saída teste.exe. Vou executar, pronto, arquivo compilado. Para rodar ele, é só eu digitar aqui no prompt teste.exe. Lembrando que eu tenho que estar na pasta onde ele foi criado aqui, ó. Foi criado aqui junto do teste.cpp. Então, eu vou rodar ele. De novo o Avast, né? Sair e ele rodou. Olá mundo. Como a gente instalou o min.gw e configurou a variável do sistema para que ele reconheça esse compilador, foi possível a gente rodar esse g++ -o teste.cpp direto aqui no prompt de comando, porque agora ele reconhece e quando eu digito g++ no prompt, é lá naquela pasta c:/min.gw/bin que ele tem que procurar esse arquivo.
Acontece que se eu pegar esse teste.exe aqui e levar para outro computador Windows que não tem o C instalado, eu posso ter um problema de DLL. O que é DLL? É um arquivo do sistema operacional Windows que muitas vezes são necessários para executar aplicativos. Então, do jeito que eu fiz aqui, eu não incorporei a DLL da linguagem C++ nesse programa meu teste. Se eu quiser rodar ele em outro ambiente que não tem o MinGW instalado, que não tem o compilador da linguagem C instalada, eu preciso incorporar essa DLL nele. Olha só, vamos ver qual que é o tamanho que ele ficou. Vou clicar com o botão direito aqui em propriedades. Então ele ficou aqui com um pouco mais de 43 kilobytes. Né? Agora eu vou executar o mesmo comando, só que eu vou acrescentar um parâmetro aqui. Que parâmetro que vai ser esse? Vai ser menos static menos lib gcc. Ou seja, ele vai incluir essa biblioteca gcc, essa DLL, no arquivo executável. Isso vai permitir que ele seja executável em outros computadores Windows que não tem o compilador da linguagem C instalado. Então só fiz essa inclusão aqui. Antes do "-o", eu coloquei "-static", static, libgcc. E agora eu vou rodar ele. Compilou, do mesmo jeito. Agora vamos ver qual que é o tamanho dele. Botão direito, propriedades. Ele já alterou o tamanho, ou seja, houve uma diferença no tamanho da compilação dele. Em alguns casos, ele pode aumentar pouco, pode aumentar muito ou pode diminuir. Vai depender dos parâmetros que você está passando nessa compilação e do seu código também. Então, para não ter erro, pessoal, sempre que você for compilar, acrescente esse parâmetro aqui para que ele possa ser executado em outros ambientes. Okay? Agora eu vou executar o teste.exe e ele vai rodar, o Avast vai dar o alerta dele e temos ainda aquele problema lá da acentuação, né? O Olá Mundo nosso, deixa eu aumentar aqui, está muito pequeno aí, bem melhor, devia ter feito isso antes. Então esse Olá Mundo aqui está com problema na acentuação. O problema não é do código, o problema não é do C, não é do CodeBlocks. O problema é onde o programa está rodando, que é o prompt de comando do Windows. Existe na linguagem de programação, e qualquer texto que você cria dentro de um computador, utilizando um sistema operacional, que chama codificação de caracteres. Quando a gente usa caracteres acentuados, a gente está usando a codificação UTF-8. E a codificação de caracteres do prompt de comando do Windows padrão não é UTF-8, por isso que ele não reconhece esse caractere. Para a gente alterar essa codificação de caracteres, a gente vai digitar esse comando aqui antes de executar o programa. chcp, que é o comando para alterar a codificação de caracteres, e eu vou passar o código 65001. Agora ele alterou a codificação de caracteres do prompt de comando do Windows. Se eu executar teste.exe agora, ele vai dar um erro diferente, porque agora a gente alterou a codificação de caracteres do prompt de comando do Windows para o UTF-8. Mas será que o nosso código ele foi escrito em UTF-8? Vai abrir agora o CodeBlocks novamente, vou voltar lá, né? Esse aqui é o nosso código. Por padrão, o Windows ele não trabalha com o UTF-8, ele tem a própria codificação dele. Para a gente alterar isso, a gente vai vir aqui em Settings, CodeBlocks, tá? Editor, a gente vai alterar as configurações do editor. A gente vem na aba aqui, Configurações de codificação, Encoding Settings. A gente vai observar aqui que ele está usando a codificação Windows 1252. A gente vai alterá-la para o UTF-8. Então a gente alterou tanto a saída do prompt de
comando para UTF-8, quanto a codificação de todos os arquivos que a gente vai criar no CodeBlocks também para UTF-8. A gente clica aqui na caixa de seleção e escolhe UTF-8. Então, ok. Então, para salvar esse arquivo como UTF-8, eu vou dar mais um Enter aqui, vou apagar ele aqui e só vou salvar de novo. Por que eu dei esse Enter? Só para ter uma alteração e apaguei para ele salvar por cima. Então agora aquele teste.cpp que a gente tinha criado, ele foi alterado a codificação de caracteres para o UTF-8. Antes estava o Windows 12.5.2, agora está o UTF-8. Minimizar aqui, voltar aqui e vamos compilar novamente o nosso código. Vou compilar aqui e vou rodar o teste.exe. Se o Avast, pessoal, tiver te dando muita dor de cabeça, você pode vir aqui na configuração aqui, no canto direito aqui, clica com o botão direito em cima do ícone do Avast, vem aqui em controle dos modos do Avast, desabilita por 10 minutos, 1 hora. Eu não recomendo, porque o seu antivírus inteiro vai ser desativado, então talvez compense você encarar bem aí esses alertas do Avast. Mas voltando aqui ao nosso código compilado, vocês percebem agora que ele reconheceu o acento. Então a gente escreveu o código em UTF-8 e configurou a saída do prompt de comando em UTF-8. Agora está totalmente configurado o nosso ambiente. Só que a desvantagem é que toda vez que a gente for executar esses aplicativos escritos em C no Windows, no prompt como a gente está fazendo aqui agora, a gente vai ter que digitar esse código aqui antes, ó, chcp 65001. Tem alguns tutoriais na internet que ensinam vocês alterarem o prompt de comando do Windows permanentemente para UTF-8. Quando eu digo permanentemente, quer dizer que você não precisa ficar alterando toda hora, ou seja, digitar esse comando chcp 65001. Todas as vezes que você ligar o computador, ele já vai setar para UTF-8. Talvez você tenha alguns problemas de codificação para outros aplicativos. Mas para esses aqui que a gente vai construir na disciplina, não. Então fica a critério de vocês. Se vocês quiserem configurar isso de forma permanente, para ficar já setado essa codificação no prompt de comando, ou você já deixa esse código aí já memorizado para você rodar ele todas as vezes que você executar a sua aplicação. Ok, pessoal? Então aqui nós encerramos essa aula preparatória. Nas próximas aulas a gente vai entrar no conteúdo mesmo da disciplina e os códigos que a gente for construir, vocês podem construir nesse ambiente que nós acabamos de instalar e configurar. Até a próxima aula. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.